queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Neste quarto domingo da Quaresma, o chamado Domingo Letário, Domingo da Alegria, nós vemos esta duplo sentimento junto. A palavra de Deus fala em alegrar-se na tristeza. Já a primeira oração do dia nos fala também desta alegria que devemos ter com as festas que se aproximam, a festa da Páscoa. Mas a antífona de entrada, tirada de Isaías, capítulo 66, fala justamente isso: vós que estáis tristes, exultai de alegria. A primeira leitura do livro das Crônicas fala pela boca do profeta Jeremias, recorda a profecia de Jeremias, que após 70 anos de exílio na Babilônia, quando se completaram esses 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, derrota o império mais poderoso, que era o império da Babilônia, e Ciro reconhece, a seu modo, o Deus único, o Deus dos hebreus. E então ele diz: a terra de Jerusalém deve receber a restauração do templo. Todos vocês que são hebreus, todos vocês que são judeus, voltem para lá para reconstruí-la. Ali houve a libertação do povo hebreu, que continuou, obviamente, sendo parte do império agora de Ciro, mas já não era mais escravo ou sob a ordem de Nabucodonosor na Babilônia. Aqui recordamos que este povo volta em meio à alegria para reconstruir Jerusalém e o seu templo, mas volta também em meio à tristeza, porque permanece ainda pertencente a outro povo, não tem total liberdade. É muito interessante que no domingo da alegria, no quarto domingo da Quaresma, nós nos recordemos disso, a palavra de Deus nos recorda disso, que em meio a esse tempo de tristeza entre tantas famílias, esse tempo de cativeiro em que vivemos, muitos nem saem de suas casas, ou têm seus comércios fechados, ou as igrejas fechadas, nós vivemos num tempo de cativeiro, nós devemos alegrar-nos. E por que é que devemos nos alegrar? Primeiro, porque Deus nos conserva a vida com saúde. Segundo, recordando esta primeira leitura, o profeta Jeremias dizia: a terra de Jerusalém, a terra santa, recebeu tanta ofensa, Deus recebeu tanta ofensa naquela terra, tanta imundície, tanta sujeira no templo e entre o povo que abandonava o Senhor, que eles foram levados ao cativeiro. E aí o profeta diz de forma muito bela, quase poética: a terra vai ter os seus sábados. Foram 70 anos de sábados. Para nossos irmãos hebreus, o sábado é o dia de descanso. É o dia em que não se faz absolutamente nada, nem sequer se trabalha na terra. E então, 70 anos de sábados, imaginem, são 70 anos em que a Terra Santa ficou completamente abandonada, mas descansando. Depois que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias de desolação até que se completem 70 anos. Nós não sabemos quanto tempo vai durar as enfermidades e a pandemia entre nós. Nós não sabemos qual o propósito de Deus em permitir que a enfermidade e a doença caminhem entre nós. Alguns dizem é um castigo, outros dizem é uma lição, outros dizem não é nada disso. Só Deus sabe. Portanto, aqui nós recordamos também com o Salmo 36, este belíssimo salmo que os cativos na Babilônia cantavam: que eu não me esqueça de ti, Jerusalém, que eu não me esqueça da Terra Santa, que eu não me esqueça que em todo o mundo nós somos peregrinos, em alguns lugares até cativos, mas é só na Terra Santa que nós somos livres. Os pais da igreja desde o início tomaram esta informação que este salmo traz como uma figura alegórica de dizer: essa Terra Santa é a Jerusalém celeste, não a Jerusalém terrestre. É a Jerusalém celeste, a vida eterna, que nós muitas vezes no meio do vale de lágrimas em que vivemos, no vale da desolação em que vivemos, nós nos esquecemos de cantar a Deus. Estes hebreus cativos na Babilônia se recusavam a cantar os seus hinos a Deus, porque diziam: como é que nós podemos cantar aqui no meio dessa desolação?
No entanto, Deus permite que nós cantemos em louvor a Ele em meio à desolação, em meio ao pânico, em meio ao medo que hoje anda pelo mundo. É mais nesses momentos que devemos então tomar fôlego, força da parte de Deus para louvar a Deus. Como dizia, primeiramente pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde daqueles que amamos, mas também agradecer a Deus que este tempo possa ser um tempo de aprendizado para que a humanidade volte-se para Deus. Podemos ver que em muitos casos não adiantou. A primeira fase, ou o primeiro ano da pandemia, não adiantou em nada. Muita gente vive como se ela não existisse. Estes pode vir Deus propriamente falar e pessoalmente falar com eles que não adianta. Mas nós sim, que cremos, devemos ver os sinais de Deus aí. Devemos procurar descobrir quais são os sinais que Deus nos envia. Assim como Ciro, por ordem de Deus, enviou o povo a voltar a Jerusalém e a reconstruir o santuário, talvez Deus nos esteja pedindo que nós reconstruamos o santuário, não nossas igrejas de pedra, madeira ou alvenaria, mas realmente o santuário interior, aquele no qual habita o Espírito Santo, que somos nós. Reconstruir, ver o que é que está ali, quais são as minhas infidelidades, qual é a desolação que anda ali dentro de mim. Tantas vezes, por simplesmente eu me abandonar às coisas do mundo e me afastar de Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios fala desta graça de Deus, que não nos deu qualquer coisa, mas nos deu o seu Filho único, que morreu por nós, para nos salvar. De modo que nós, por causa de Jesus, somos muito, muito, muito preciosos ao Pai. E devemos ter isso bem claro. As obras são importantes, sim, para a nossa salvação, mas não são elas que nos salvam. As coisas que nós podemos fazer, não são elas que nos salvam, mas é o poder de Deus que já nos salvou. É dom de Deus gratuito. Já nos salvou e já nos preparou para Ele. Então, nós devemos recordar que já que fomos salvos, criados em Jesus Cristo, fomos criados para fazer obras boas, não obras más. Nós, como cristãos, temos que resplandecer neste mundo fechado, medroso, egoísta, como aqueles que, por obras boas, demonstrem a sua fé. Aqui também o Evangelho de São João, que nós ouvimos hoje, corta aqui estas leituras dos outros evangelhos anteriores, dos outros domingos, para nos dizer algo muito claro. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Essa primeira vinda do Senhor foi para salvar todos aqueles que o aceitam. Por isso, já no prólogo do Evangelho de São João, nós hoje ouvimos uma parte do capítulo 3, mas no prólogo diz que aqueles a quem foi dado conhecer e aqueles a quem foi dado aceitar Jesus, a luz da luz, estes são filhos de Deus e estes serão salvos. Então, aqui faz o contraponto. Como será o julgamento do mundo? O julgamento do mundo, quando Cristo vier para julgar, será por este critério primeiro. É um dos critérios que Jesus vai usar. Ele, luz do mundo, luz da luz, Deus de Deus, Filho eterno do Pai, veio ao mundo para trazer a luz sobre nossas ações, sobre nossa vida. Aqueles que preferiram e aqueles que preferem as trevas à luz, estes odeiam a luz e não serão salvos. Aqui ouvimos o primeiro critério com o qual o Senhor vai nos julgar. E então quem age conforme a verdade de São João, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Por isso não devemos temer a Deus, devemos sim amá-lo. O temor santo do Senhor significa que não devemos ofendê-lo nas mínimas coisas, mas nós devemos amá-lo em todas as coisas. Procurar amar a Deus em todas as coisas e fazer obras que são dignas de nosso Pai, não obras indignas. E fazer com que essas obras
saiam à luz, que sejam vistas, que sejam manifestadas, para que aqueles que não creem passem a crer pelo testemunho da nossa vida. Neste domingo da alegria, em que as leituras, em que a palavra de Deus, em que a Santa Missa, na sua antífona, nos pedem, nós vivemos no tempo da tristeza, mas nesse tempo da tristeza devemos alegrar-nos. Peçamos ao Senhor essa graça de manifestar esta alegria a todos aqueles que se achegam perto de nós, para que ver que a nossa alegria não é uma alegria humana, é uma alegria que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.